E o contrato do Banco Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, previa que o escritório da família trabalhasse na defesa dos interesses da instituição de Daniel Vorcaro, que é o CEO do Banco Master, junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. De acordo com o documento, o escritório receberia uma remuneração mensal de R$3.600.000 ao longo de 3 anos. Como ele foi assinado no dia 16 de janeiro de 2024, se tivesse sido cumprido integralmente, teria rendido ao Barsi de Moraes Associados, escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, R$129 milhões até o início de 2027, ano em que Moraes assumiria a presidência do Supremo Tribunal Federal, no esquema de rodízio do tribunal. Com a liquidação do Master, os pagamentos foram interrompidos, mas caso tenham sido honrados até outubro de 2025, último mês antes da intervenção decretada pelo Banco Central do Brasil, gerariam ao escritório Barsi de Moraes uma receita de R$79 milhões. Um escritório que, lembramos, onde trabalham, além da esposa do ministro, também os seus 2 filhos. Rodrigo Constantino, o que você acha sobre esse caso desse contrato monstro, né, de R$129 milhões, um contrato de um escritório apenas 11 pessoas, mas um escritório onde atua a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Cauti, eu já venho denunciando a promiscuidade no Poder Judiciário há muito tempo, essa coisa de cônjuges com escritórios, o próprio Gilmar Mendes mandando o Barroso fechar o seu escritório, hoje em dia todos têm, né? Mas a gente tem que atualizar, promiscuidade é um eufemismo. Isso é corrupção da braba. Isso é um escândalo, aliás, isso é o escândalo, né? Hoje mesmo eu publiquei no meu X, né? Desconfie de qualquer analista, inclusive que se diga de direita, que não está batendo nessa tecla. Eu estou vendo alguns aí calados. Preferem ficar atacando veículo de comunicação sério, né? Com fake news, com invenções e tudo, dizendo que mudou linha editorial e o escambau, em vez de falar desse escândalo do Alexandre de Moraes. São pessoas que não têm coragem de bater de frente com o nosso tirano, né? Então, 129 milhões, 3,6 milhões de reais ao mês, Cauti. Isso não existe. Qualquer jurista, qualquer advogado vai mostrar. E olha, isso não era taxa de sucesso, isso era remuneração fixa. Aliás, parece que o escritório atendeu o senhor Vorcaro em um caso de queixa-crime contra um empresário e perdeu em 2 instâncias. Talvez não pôde mostrar seus serviços ainda porque não chegou no STF, que é onde o escritório tem 30 processos, se eu não me engano. Então, está muito claro, né, que era compra de conexões, que era lobby, que era corrupção. Isso é o escândalo do ano. E tem gente fingindo que não viu. Aliás, eu dou os parabéns a Malu Gaspar e ao Globo por ter publicado, né? A Malu Gaspar, ela ainda faz jornalismo. Ela, de vez em quando, vai lá e diz que o Supremo tem que parar agora, exagerou, mas até aqui foi por uma boa causa. Isso, para mim, é inaceitável, né? É um discurso que ajudou a nos trazer a esse ponto. Agora, nesse caso do Banco Master, ela fez jornalismo. E está aí a denúncia, mostrando agora, inclusive, que o contrato visava a proteger de Receita Federal, Congresso e tudo, e que o pagamento era prioridade. O pagamento do escritório da senhora Vivi era prioridade. Palavras do Daniel Vorcaro. Ora, pelo amor de Deus, ninguém precisa inferir, ninguém precisa especular que isso é corrupção da grossa. Nós estamos diante do maior escândalo e tem gente que fica martelando coisas que levantam cortina de fumaça porque não querem falar do Alexandre de Moraes pego com a boca na botija, com batom na cueca. Isso é o batom da cueca e um batom multimilionário do Alexandre de Moraes e sua família.
Pois é, doutor Marcília, sobre esse contrato, lembramos, de 129 milhões de reais, temos dois problemas. O valor, completamente fora dos padrões da advocacia, inclusive para escritórios muito prestigiosos, né, muito tradicionais e com centenas de advogados, mas também temos um problema do mérito do contrato, do que estava previsto que o escritório faria. Não é apenas uma representação em um processo, que possa ser criminal, tributário, etc., mas basicamente a atuação até no Congresso Nacional. Então, até inclusive, eu queria lhe perguntar, eu estava fazendo um cálculo aqui, se a gente dividisse esses 129 milhões de reais por 3 anos, esse 3,6 milhões por mês, por 22 dias úteis e 8 horas por dia de trabalho, daria uma hora trabalho de quase 21 mil reais por hora de trabalho. E caso o escritório trabalhasse 100% apenas sobre para o Banco Master. É normal um valor desse na advocacia? Não, isso não existe, isso não é normal. É absolutamente fantasioso pensar que isso é advocacia ou que isso é só advocacia ou que você vai pagar um valor desse para a pessoa peticionar, procurar jurisprudência e atuar junto a quem quer que seja. Veja, isso não existe na advocacia. Agora, eu queria pegar o gancho aqui até do que o Consta falou, do batom na cueca. De fato, é o batom na cueca. Agora, o Brasil é tão esquisito, o Brasil é tão misterioso, vamos dizer assim, que o batom na cueca não é crime, mas batom na estátua é. Né? Então a gente precisa colocar aqui colocar o crime no batom certo. O batom na estátua não é crime, o batom na cueca é que é crime. É isso que esse tipo de bandalheira que é crime. É esse tipo de bandalheira imoral, antiética que precisa ser investigada. É um absurdo, a pessoa atua em tudo quanto é lugar, como o Consta lembrou. E veja, e por que a única coisa que se encontrou até agora foi essa calúnia que perdeu na primeira e segunda instância e está esperando subir para o STF. A única atuação do escritório da esposa do Moraes. Por que só encontrou esse? Só encontrou esse porque ninguém investiga. E a gente não consegue acesso. Então, o jornalismo vai lá e pergunta para um, pergunta para outro e ninguém responde e não consegue ter acesso aos dados de atuação. Por quê? Porque está com o Toffoli, em sigilo máximo. Então, agora, para a gente entender qual foi realmente a atuação do escritório da esposa do Moraes, no caso Vorcaro, vamos depender do Toffoli, que impôs sigilo total, máximo, master, sigilo master ao processo. Nunca, portanto, vamos saber exatamente qual foi essa atuação, de que maneira foi, um valor absurdo, né? As pessoas falam assim, não, mas não é 129 milhões, porque quando o banco foi liquidado, o contrato foi interrompido, então é só 80 milhões. Foram só 80 milhões, só 80, então tudo bem. Quer dizer, não existe nem 129, não existe nem 80, isso tudo, seja o valor que for, pago nessa quantia por hora ou como for por mês, 3,6 milhões por mês, isso é um absurdo completo. É uma coisa degradante, isso não só vulgariza o Supremo Tribunal Federal, não só vulgariza as instituições brasileiras, mas vulgariza a advocacia. Vulgariza a advocacia, porque a advocacia hoje é refém desse tipo de advocacia lobista. Hoje, a advocacia e mesmo a OAB se colocam trabalhando, vamos dizer assim, em favor desse tipo de advocacia que pertence a uma casta em Brasília especializada em tribunais superiores. Enquanto isso não acabar, não há nem justiça e nem advocacia sérias dentro do país. Lembramos que a OAB também, até o momento, está calada sobre esse caso e nós manifestamos de forma mais veemente. Né? Sobre esse caso e sobre o caso que a gente viu agora terça-feira, que o Jeffrey Schichini, como o Piotr aqui lembrou, foi retirado por um policial da tribuna do STF pelo Dino. Dino, eu mandei o policial retirar porque ele foi lá exercer o direito dele. Eu aqui, inclusive, mencionei, o policial devia ir lá retirar o Dino, porque era o Dino que estava descumprindo a lei. O advogado tinha todo o direito de ir lá fazer isso. Mas é isso. Aqui, o batom na cueca é lícito e o batom na estátua é crime. O juiz descumpre a lei e retira, e o policial, ao invés de tirar, o juiz retira o advogado. É tudo invertido, que nem o mapa do IBGE. Que eles inverteram o mapa mundi e colocaram o Brasil no topo. Deste IBGE, né? Deste IBGE. Que há funcionários competentes no IBGE, mas
É a presidência que é o problema. Essa atual gestão é problemática. Piotr, eu queria te ouvir também, porque nesse caso, relembramos que a esposa do ministro Moraes, não apenas o ministro, foi também sancionada pelos Estados Unidos com a lei Magnitsky, ou seja, não pode ter nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de prestação de serviço ou relação econômica com empresas americanas ou que operam nos Estados Unidos. Isso, os americanos falaram justamente porque faz parte da, abre aspas, rede de apoio financeiro, fecha aspas, ao ministro Alexandre de Moraes. E não só ela foi sancionada, como também as instituições, as entidades das quais ela é sócia ou que lidera, como por exemplo o próprio escritório, mas também o Instituto Lex, que é um instituto que não ensina nada, mas basicamente uma holding empresarial, uma holding que gerencia os bens da família Moraes, entre os quais a mansão de 12 milhões de reais que foi comprada há poucos meses no Lago Sul de Brasília, meses após a assinatura desse contrato com o Banco Master. Então, e lembramos, só terminando também, que a Transparência Internacional criticou esse contrato também, alegando profundas irregularidades entre o contrato da esposa do Banco Master com a escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Nisso tudo, como fica a percepção da opinião pública brasileira, do brasileiro médio, em relação à nossa Corte Suprema? Então, aí nós vamos numa sensação de impotência, né? Porque, vamos lá, ninguém consegue evitar um escândalo. E não está sob controle nem da lei. Agora, a lei sim tem que prevalecer para fazer uma investigação, mas aí eu tenho um problema que o Marcília já levantou aqui. Está em sigilo absoluto, seja lá o que isso represente, porque eu confesso que eu não tinha ouvido essa expressão até então. Sigilo e justiça, sim, mas as partes não podem divulgar, mas elas têm acesso, mas não podem divulgar, tudo bem. Não pode dar publicidade ao que tem no processo, mas as partes conversam, elas têm ali acesso ao material, apresentação de novas provas. Este caso do Toffoli em relação ao caso do Banco Master, ele decretou um sigilo que ninguém sabe o que acontece, não pode ter acesso a absolutamente nada. Se tivéssemos acesso a isso, a gente saberia, por exemplo, estou imaginando, até porque você teria acesso a quem o Banco Master pagou e quando, onde esse dinheiro foi depositado. No caso, por exemplo, do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E se foi recebido por determinado banco, se esse banco tem operações nos Estados Unidos, poderia ser ou não sancionado. Esse sigilo master, né? Um sigilo master, né? Parece que tem um objetivo, inclusive, de proteger a família sancionada da investigação americana. Agora, há limites para isso, porque os americanos também poderiam ter acesso a esse pagamento de outra maneira. Até porque você tem informação, obviamente, do próprio Banco Central. Mas a questão é, tudo para no sigilo absoluto. Ou seja, eu não tenho como. Se eu não tenho como cidadão ou como sociedade evitar um escândalo, evitar uma malversação de dinheiro público, eu não tenho como evitar um escândalo privado como esse, lamentavelmente, mas eu tenho ferramentas no Estado Democrático de Direito para fazer essa investigação, a começar da publicidade de atos públicos. E se o Supremo vai lá e decreta um sigilo como esse, que é o caso do Toffoli, em relação ao Banco Master, bom, nem isso eu tenho como fazer. Aí vem essa sensação de impotência que incomoda a mim, incomoda quem está nos acompanhando, incomoda todos nós. Porque daí você não tem nenhuma ferramenta. A única possibilidade de se investigar, ou seja, de poder se inserir neste caso, é uma investigação que aconteceria a partir de então. Não, está tudo na mão do Toffoli. Aliás, né, para não lembrar o caso da revista, o Marcília está aqui, foi advogado da revista, que começou todo esse caso lá em 2019, com o malfadado inquérito das fake news. O Brasil começou a degringolar exatamente em 2019, com uma decisão, olha que curioso, né? Que coincidência do próprio ministro Toffoli envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. E relembrando para o nosso público também que esse sigilo master, sigilo absoluto, né, que sequer existe no direito, algo assim, foi decidido, decretado pelo ministro Toffoli poucos dias após de uma viagem de jatinho para ver um jogo de futebol, final da Libertadores em Lima, junto com advogados do Banco Master, junto com o ex-secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, que foi secretário do ministro Flávio Dino, por sinal, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ex-deputado Aldo Rebelo. Então, após isso que foi decretado esse sigilo, foi decretado esse sigilo master.